O bebê nasceu. E agora? O que são os primeiros 30 dias? Aqui eu quero focar muito nisso, porque é o período talvez mais desafiador, né? A gente já viu que o puerpério psicológico, esse puerpério emocional, é o período de adaptação à maternidade, é o período de adaptação psicológica à maternidade, né? Durante a gestação, a maioria das mulheres ainda fica muito envolta no quartinho do bebê, na dinâmica da casa, ter ou não ter rede de apoio, ter ou não ter a minha mãe aqui para ficar comigo, morar comigo, né? Tem mulheres que trazem a mãe para morar dentro de casa por 3 meses, um mês. Então, assim, existem essas dinâmicas, essas necessidades estruturais que envolvem ter um filho, ter um bebê, mas existe também toda uma dinâmica emocional. E muitas vezes as mulheres não olham para isso. Na realidade, na maioria das vezes as mulheres não olham para isso. E aí, quando nasce o bebê, fala: e agora? E agora? Então, essa adaptação à maternidade, ela é uma adaptação interna, uma adaptação psicológica. Quando a gente olha, né, coloca ali uma lupa para dar um zoom nesses 30 primeiros dias, muitas vezes é o período mais desafiador. E o que que a gente, né, o que que eu avalio quando uma mulher chega para mim neste período? Que a gente precisa considerar? Todo o contexto de concepção, gestação e parto, tá? Porque dar à luz a um bebê, né, quando a gente fala de puerpério psicológico, de atravessar essa ponte, você está dando luz a uma nova vida, que é o bebê, mas você está dando luz também a uma própria vida sua. Você está dando luz a si mesma como mãe, como mulher, e é uma nova vida que impacta todos ali, né? Já sabemos que quando um bebê chega em casa, a vida de todo mundo muda. Por mais que você se planeje, se organize em como vai ser essa vida com o bebê, então muitas mães aí, né, muitas mulheres já têm lá as marmitinhas congeladas, tem toda a parte estrutural realmente muito bem alinhada e funcionando, mas a gente não sabe realmente como vai ser. Você não sabe como você vai se sentir depois que o bebê nascer, você não sabe como vai ser o bebê que vai nascer, né? Vocês estão todos se conhecendo, mãe, pai e bebê. Essa tríade que é tão forte, tão potente, precisa estar muito alinhada para que vocês se conheçam, tá? Então, quando a gente olha para esses 30 primeiros dias, tá? Eu sempre olho lá desde lá de trás, porque a vivência de puerpério que você está tendo aqui nos 30 primeiros dias, ou a que você vai ter ao longo desses 2 ou 3 anos, é resultante de uma história que começou lá atrás, já na concepção. Então, como foi essa concepção? Foi desejada? Não foi desejada? Como estava o casal quando essa criança foi concebida, né? No meu caso, eu falei para vocês, eu estava noiva, planejando aí um casamento e a gestação chegou quando a gente nem esperava. E no seu caso, como é que foi? Foi muito desejada? Foi muito planejada? Foi muito sonhada? Teve uma história aí de intensa, de repente, né, de fertilizações in vitro, de uma assistência, porque isso também desgasta muito emocionalmente, não só a mulher, como o casal. E isso impacta lá no puerpério. Porque é muitas vezes neste contexto de que tantas tentativas e tanta entrega, né? O corpo já está estressado, o corpo da mulher, o casal muitas vezes já está desgastado. E aí, quando esse bebê nasce, o casal muitas vezes já está desconectado, porque foram tantas tentativas e tantas frustrações muitas vezes, que quando chega esse bebê, a mãe já está cansada, o pai já está cansado, o casal já está desgastado. E aí vem muito a fala, né? Eu não esperava que ia ser assim, eu desejei tanto ser mãe, mas eu não esperava que ia ser assim. E aí existe uma culpa, além de uma frustração também. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Não tem só os hormônios, o puerpério, o baby blues. Cada história é única. E toda essa história que veio antes conta e muito para esse puerpério.
Então, tem, começando de lá, da concepção, né? Como foi essa concepção? Como estava o casal? Como estava o casal financeiramente? Muitas vezes o casal não está bem financeiramente. Aí chega uma gestação e aí fala: Meu Deus, agora não, não era o momento. Então, existe já ali um movimento ainda que inconsciente, ainda que não intencional, mas existe ali também um movimento de rejeição desse bebê. Então, como esse bebê sente lá dentro do útero, né? E quem já me acompanha, já me segue há algum tempo, sabe que eu trago muito disso, até para a nossa vida, para o nosso autoconhecimento. Tudo aquilo que a gente vive desde a nossa vida intrauterina impacta em toda a nossa vida. E eu falo isso que não é para você se culpar em relação ao que você está fazendo em relação aos seus filhos, mas que você principalmente se conheça. Porque acho que até em algum momento do nosso curso a gente vai falar isso, aquilo que nós vivenciamos desde a nossa gestação, na nossa infância e ao longo da nossa vida, influencia também na nossa vida como mãe, nas projeções e idealizações que nós fazemos, tá? Influencia principalmente no puerpério. É aí que tudo que muitas vezes a gente escondeu ao longo da nossa vida e colocou ali debaixo do tapete, fingindo que a gente não se importava com aquilo que a nossa mãe fez ou com aquilo que o nosso pai fez, é isso que a maternidade, a nossa maternidade, escancara quando a gente se vê ali no lugar de mães, tá? Então, para entender esses primeiros 30 dias, eu sempre olho, né? A gente sempre tem que olhar como foi a concepção, a história de concepção. Como estava o casal? Como estavam as finanças do casal? Como estava você na sua carreira? Como estava você em relação aos seus sonhos, expectativas de vida futura, projetos? Que lugar essa gestação ocupou na sua vida? Outro dia eu atendi um caso em que, claro, né, depois de muitas sessões e muito esmiuçarmos essa história e aprofundarmos nessa história, ficou muito evidente para aquela mulher que a gestação, apesar dela querer muito quando aconteceu, a gestação teve representou um pouco uma interrupção nos projetos e sonhos que ela tinha para aquele momento. Então, por mais que ela tenha ficado muito feliz com a gestação, que foi inesperada, ela também, por um lado, ficou um pouco frustrada. Poxa, aquele projeto que ia sair agora não vai poder sair. Eu vou ter que abrir mão disso. Então vejam que desde a concepção a gente já está lidando com expectativas e frustrações, com muitas vezes sonhos interrompidos, com muitas vezes projetos interrompidos, uma carreira que é interrompida, ou um outro projeto, um outro sonho de um negócio, enfim. Então, isso precisa ser legitimado, porque enquanto você for colocando essas coisas para debaixo do tapete, e essa mulher chegou para mim agora, né, no puerpério, depois que o bebê já nasceu. Então ela viveu toda uma gestação de altos e baixos. E agora com um bebê ali, tá muito mais difícil, né? E aí quando ela se conscientiza de que realmente ela queria muito ser mãe, mas foi num momento que não era o que ela tinha escolhido, não era o mais propício, e quando ela legitima que, poxa vida, eu fiquei realmente frustrada por não poder levar adiante aquilo que eu tinha planejado, porque eu tive que interromper isso por conta de uma gestação que chegou no momento que eu não tinha planejado. Então, quando a mulher admite essa frustração, fica muito mais leve para a mãe e para o bebê depois, durante o puerpério, né? Nesse primeiro mês, esses primeiros 30 dias. Porque é isso que acontece, muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete as nossas frustrações, e é como eu falei, quando o bebê nasce, tudo é escancarado, né? Tudo ressurge. Aquela poeirinha que tá ali, ó, vem para cima. E a gente tem que olhar, e a gente tem que espanar, e a gente tem que dar um jeito de lidar com aquilo, tá? Então, concepção, a gente sempre olha esse contexto, né? Sempre é importante entender o seu contexto enquanto mulher, como você estava nesse momento da concepção. Como estava o casal? Estava desgastado? Não estava? O quanto você desejava essa gestação e o quanto o seu parceiro desejava essa gestação,
né? Muitas vezes o pai não quer tanto assim e a mãe quer muito. E aí já tem um desalinhamento que vai ficar muito mais evidente lá no puerpério. E não à toa, muitos casais se separam durante o puerpério, porque já tinha aí um desalinhamento que vinha de antes. Muitos casais às vezes não se separam, mas se desconectam profundamente. Por quê? Porque já estavam desconectados antes. E não é um filho que vai reconectar o casamento. A gente sabe, né? Você provavelmente está vivenciando aí as dificuldades de um puerpério. Se você está aqui, é porque está sendo desafiador para você e você está buscando informação e autoconhecimento e conhecimento para atravessar esse momento com muito mais segurança, tranquilidade, leveza, consciência. Então, primeiro olhamos para a concepção. Depois olhamos para a gestação. Como foi essa gestação? Foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação mais arriscada? Foi uma gestação com mais demandas suas de saúde? Demandou repouso de repente? Ou uma gestação que demandou repouso não por uma necessidade sua física, mas porque o bebê estava com alguma dificuldade, então você não podia fazer nenhum esforço para que a gestação pudesse ter uma continuidade, né? Como foi essa gestação? Também teve crises financeiras durante essa gestação? Teve uma demissão, de repente, durante essa gestação? O medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem conseguir pagar as contas, o medo de ficar sem comida. Todos esses medos, gente, são legítimos e eles dizem muito sobre nós e sobre nossa história. Muito, muito. Além disso, houve alguma perda durante a sua gestação? Você perdeu um ente querido, uma amiga, um amigo, algum parente, né? Houve alguma situação de luto muito profundo para você que você tenha vivenciado? Isso também conta muito. Também é fundamental olhar para isso. Então, durante a gestação, é isso, entender todo esse contexto, né? Como foi a gestação, em termos de evolução para você e para o seu bebê, em termos de saúde, e o redor, qual o contexto que rodeou essa gestação? Contexto financeiro, contexto social, contexto de trabalho, né? Eu fui uma pessoa, por exemplo, que trabalhei muito durante a gestação. Eu vivi uma gestação extremamente ansiosa. Eu vivi a minha vida como se eu não tivesse grávida. Apesar de estar lendo e estudando sobre o assunto, assim, a minha gestação foi muito boa. Mas aí é que tá, é o que eu falei. Depois, na hora que eu me vi sem carreira e num puerpério com uma bebê, aí é que as coisas emergiram, né? Então é isso que a gente precisa olhar e entender, para entender o quão pesado está esse puerpério, como que a gente pode superar esse puerpério, né? Transformar isso. Então, por isso esse entendimento, tá? Da concepção, da gestação. E na gestação, eu queria até fazer um parênteses aqui, é quando há muitas vezes a construção dessa idealização, né? Então é quando a mulher fica envolta com o quartinho do bebê, com o enxoval, com a maternidade, com as fotos, os ensaios fotográficos. Então, é quando a mulher, muitas vezes, muitas das mulheres, né, que chegam para mim vivenciando um puerpério muito desafiador, é porque na sua gestação, elas vivenciaram essa gestação muito para o externo e não se conectaram consigo mesmas, né? Houve essa dificuldade, enfim, por diversas questões e defesas psíquicas também nossas, né? Então, é muito essa promoção para o externo. Ah, é o ensaio de fotos, é o quartinho do bebê. Ah, a gente vai morar aqui ou não vai? Então, muitas vezes uma gestação também demanda, né? Uma mudança de casa, uma mudança de estrutura, uma mudança física na casa. Não, vamos mudar o quarto, tira o escritório, vira quarto do bebê. Então, tem todas essas demandas, mas aí a mulher vai ficando muito voltada para o externo, para o externo, para o externo. E aí ela não se conecta com o interno, não se conecta consigo mesma. E isso também impacta no parto, tá? Então, não só a construção de uma idealização toda, como também emocionalmente não conectar-se consigo mesma, impacta também muitas vezes num parto que é diferente, é vivenciado de uma forma diferente do desejado, né? E aí é que eu queria falar especificamente de parto.
Hoje a gente tem, enfim, é muito mais conhecido, tem muito mais informação sobre o parto humanizado, parto natural, né? Eu costumo dizer que parto normal é parto com o bebê no colo saudável, no colo da mãe saudável, né? Eu acho que isso que é um parto normal. É o bebê que nasceu saudável e vai para o colo da mãe na primeira hora, fica ali na golden hour. Isso é um parto normal. É bebê saudável no colo da mãe saudável. Mas hoje a gente tem muita informação a respeito desse parto natural, que seria o parto via vaginal sem anestesia, né? Já nem se fala mais que esse é o parto humanizado, porque muitas mulheres também conseguem ter um parto humanizado via parto cesárea, tá? Então, o que que é de fato o parto humanizado, né? É esse parto em que se tem promovido ali para aquela mulher um ambiente acolhedor, um ambiente calmo, para que ela possa experienciar esse momento de uma maneira mais plena possível, independente das escolhas dela, tá? E aí talvez eu tenha aí, aí eu tenho um outro trabalho em que a gente trabalha muito nisso para que a mulher se aproprie dessa decisão, né? Para que ela consiga tomar a decisão com consciência do que ela quer para ela e para o corpo dela e para esse momento. Mas é importante a gente saber que quando há uma expectativa, né? Ah, então a mulher planejou lá um parto na banheira, um parto natural, sem anestesia. Ela planejou entrar em trabalho de parto, esperar aquele bebê querer nascer, para que ela pudesse vivenciar aquele momento, para que ela pudesse experienciar algo melhor para o filho, né, para o bebê. Então, assim, não importa o que motivou a mulher a querer aquele parto, ela queria aquele parto, né? Só que pode ter tido alguma dificuldade e não aconteceu, tá? Neste momento, assim, gente, eu já peguei muitos casos assim quando há algum tipo de frustração em relação a isso, né? Qual é a questão de ter um parto diferente daquilo que você esperava? É que isso muitas vezes fica tão mais latente na mulher que dificulta a conexão mãe-bebê. Então, acaba dificultando a amamentação, que é o primeiro grande desafio que a mulher vai enfrentar logo num pós-parto, e vai impactar nos outros dias, né? Nesses primeiros 30 dias. Assim, nesses primeiros 30 dias, lembra que eu falei do puerpério fisiológico, do puerpério psicológico? Os primeiros 30 dias, o corpo tá uma ebulição de hormônios, uma ebulição de emoções. Então, uma frustração, né? Por mais que os familiares, as pessoas ao redor falam, ah, não, não foi normal, não foi vaginal, mas foi cesárea, tudo bem, importa que o bebê tá bem. Só que para aquela mãe, muitas vezes, importa que o bebê tá bem? Importa. Mas ela tá muito mal. Ela tá muito mal porque ela não teve o parto que ela imaginou. E se esse parto que ela queria ainda gerou alguma intercorrência para o bebê, então, além da frustração, às vezes vem também junto uma culpa, sabe? E aí vem sentimentos, gente, inexplicáveis. Então, por isso que é importante entender, né? Muitas vezes, o que que eu quero com tudo isso aqui, trazendo essa questão, né, dos primeiros 30 dias? Que vocês entendam que não é só o puerpério. Não é só assim, o bebê nasceu, tem meus hormônios, tem baby blues, que também é baby blues, acontece nesses primeiros 30 dias. Ah, é normal, é puerpério. Não, não é só puerpério, é isso que eu quero que vocês entendam. Que muitas vezes a gente precisa olhar para essa história anterior, elaborar essa história anterior. Então, se houve uma traição durante a gestação, se houve uma separação do casal durante a gestação, se houve qualquer, assim, expectativa, não é expectativa frustrada, mas assim, se houve qualquer situação que te abalou emocionalmente durante a sua gestação, isso muito provavelmente vai influenciar no seu puerpério. Então, de novo, não adianta a gente ir escondendo as coisas debaixo do tapete, né? E muitas vezes situações como essas, gente, influenciam na gestação, porque a mulher acaba tendo alguma complicação na gestação. Já tive um caso assim também. Tem uma complicação na gestação, depois tem uma complicação no parto, depois tem uma complicação no pós-parto. E aí a vida vai sendo uma sequência de complicações que vão cada vez mais distanciando a mãe daquele bebê. Aquele bebê, lembra que eu falei? Que nasceu querendo e precisando se fusionar a você. Lembra?
aquele bebê que, para ele, segurança é sinônimo de mãe, é sinônimo de colo. Ele se sente seguro e protegido quando ele está no colo da mãe, sentindo o cheiro da mãe, os batimentos cardíacos da mãe. E é tão sutil essa ligação, né, que muitas vezes o bebê, ele expressa aquilo que a mãe está sentindo e não está se permitindo sentir. Isso lá já no puerpério, né? Então, por isso que é fundamental a gente olhar para toda essa história que veio antes. Como foi a construção dessa idealização, né? Como foi a sua construção em relação ao que é ser mãe? O que é maternar? Qual idealização? E aí não estou falando, eu estou falando assim, qual era a sua expectativa mesmo em relação a esse momento pós-parto, né? Claro, como eu falei, a gente não imagina as horas da bruxa, as horas de cólica, a gente só imagina o lado bom, mediante muitas vezes as fotos que se veem na rede social, né? E já atendi muitos casos assim também, que mulheres veem muitas, né, acabam construindo o seu ideal de maternidade referenciadas por esse externo, que é um recorte de uma vida daquela mulher, daquela blogueira, que tem uma baita rede de apoio e que às vezes nem se conecta com o bebê, né? Então, como foi essa construção de como seria a sua gestação, parto, pós-parto, de como seria o seu momento de tornar-se mãe, que lugar a maternidade ocupa na sua vida, né? Você sempre quis ser mãe? Você sempre sonhou em ser mãe? E você sonhava em ser mãe de quem? De um menino ou de uma menina? E aí, se você sonhava ser mãe de uma menina, veio um menino, como é que foi isso para você? Muitas vezes há uma frustração aí também, né? Mulheres que já confidenciaram para mim que esperavam muito, por exemplo, ter uma menina e veio um menino e ela ficou com muita raiva. E isso, eu sei que você não quer isso, mas isso impacta. É aí que o bebê ele experiencia a primeira experiência de rejeição. E isso perdura muitas vezes depois, num bebê que chora muito porque ele continua se sentindo rejeitado e não acolhido. Ele continua se sentindo não pertencente. Então, muitas vezes, quando a gente olha para um puerpério e eu olho para o comportamento do bebê, eu naturalmente estou entendendo e compreendendo o comportamento dessa mãe. Não o comportamento dela, mas as emoções dessa mãe. Então, isso a gente precisa olhar. E aí, gente, é muito importante que você legitime tudo, né? Muitas mulheres demoram para buscar ajuda, demoram para chegar na terapia, porque sentem-se envergonhadas em relação ao que sentem, né? Sente assim, nossa, não tem ainda aquele amor que aparece na novela, aquele amor que aparece na propaganda, aquele amor que eu vejo na rede social, ainda não tem. Cadê? Cadê aquele amor que todo mundo diz que tem e não tem ainda? Porque o amor, gente, é uma construção. O vínculo mãe e filho é uma construção que começa lá na concepção. Então, se tem algo que aconteceu aqui na concepção que não está fluindo legal, é isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa olhar, que você precisa olhar. E tá tudo bem não sentir esse amor imediato que muita gente diz que sente, porque não é assim para toda mulher. O amor é construção. Tornar-se mãe é construção diária. E estabelecer um vínculo com seu bebê é construção diária. Lembra que você está se construindo como mãe, você está se adaptando à maternidade, assim como o seu bebê está se adaptando à nova vida aqui fora. Ele está conhecendo o mundo aqui fora, né? Então, por isso, calma, paciência, mas com consciência. Busque conhecimento, e se você está aqui, você está buscando conhecimento, mas busque atendimentos individuais também para olhar para essas histórias profundamente, porque muitas vezes, quando isso não é olhado logo no início, né, e os primeiros 30 dias, eles são cruciais para a gente olhar para algumas questões, para que isso não perdure e não tome uma proporção que fique mais difícil a gente fazer o manejo dessa questão, tá? E uma outra coisa importante também que eu gostaria de dizer sobre esses 30 primeiros dias é a exaustão fisiológica. Então, a depender de como foi toda essa sua construção de concepção, gestação e parto,
toda mulher chega no pós-parto exausta fisiologicamente, ou seja, o corpo está cansado, porque é um corpo que teve que nutrir um bebê durante 9 meses, é um corpo que passou por um parto, que é uma experiência traumatizante e estressante. Então, ainda que tenha tudo corrido muito bem, seu corpo está estressado. Se foi um corpo que também já foi submetido há muitos hormônios por conta de FIV ou por conta de questões, né, submetido a outras medicações, aí já teve um desgaste por conta de saúde, então o corpo que chega no pós-parto ainda muito mais exausto fisiologicamente. Por isso é importantíssimo fazer o acompanhamento com seu obstetra, manter, ou sua obstetra, manter a suplementação, algumas coisas até potencializar, entrar com novas suplementações, porque a suplementação e a alimentação adequada, balanceada, são a chave para um puerpério também menos cansativo e menos desgastante. Tá bom? Bora para a próxima aula.